Não sabe fazer um desenho de boa qualidade pelo celular, não sabe qual aplicativo usar para desenhar pelo celular e também não acha uma caneta decente para desenhar pelo celular. Se essas são as suas dúvidas, então esse vídeo vai te ajudar muito. Fala pessoal, eu sou o professor Magno Solari e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que é mais fácil de desenhar no celular do que parece. E o melhor, hein, nós vamos usar apenas o dedo, não vamos ficar dependendo dessas canetas do Xing Ling que não ajudam em nada. Mas se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades que tem aqui semanalmente. E você que já é de casa, não se esqueça de já descer e deixar aquele like para não esquecer durante o vídeo, porque hoje tem muita informação e é claro que para aqueles que chegarem até o final, tem aquele bônus maroto que eu sempre deixo só para quem chega no final. Então sem perder tempo, vamos para o nosso vídeo. Bom, nós vamos começar aqui. Eu preciso passar para vocês uma dica muito importante. O celular ele tem uma limitação, né? Uma limitação de espaço, né? Então fica muito ruim fazer o rascunho no celular. Já tentei e como eu falei no começo do vídeo, as canetas não são próprias para isso. Então, para ficar um traço mais natural, faça no papel e depois faça o contorno com a caneta preta, que vai ficar bem mais natural, mais fácil para você poder fazer depois no celular. Depois que a gente contornou, aí sim a gente vai começar agora o nosso desenho, a pintura, né, a parte de finalização. Eu vou usar o Infinity Painter, vocês podem ver que tem outros ali, mas o que eu gosto mais desse Infinity Painter aqui. Mais pra frente eu posso fazer alguns vídeos mostrando do outro lá para vocês verem, tá? Bom, então assim, a gente começou, precisamos importar a imagem, que foi de uma foto que eu tirei depois que eu contornei, mas a foto ela vem feia, né? Então eu preciso fazer este ajuste. Assim que você vai e importa, ele já vem dessa maneira para você poder ajustar ele antes de colocar ele como uma camada. Aí a gente vai lá em ferramentas e vai em ajuste de tons, né? Curva de tom. Aí você vai subir a parte de cima e descer a parte de baixo, porque ele vai deixar a parte branca mais clara e a parte escura mais escura. Aí ele vai ficar assim, ó, praticamente com o fundo branco, né? E o contorno que eu fiz, que estava meio opaco ali, fica bem preto mesmo. Feito isso, eu vou deixar a cor do fundo um pouquinho cinza. Vocês podem perceber, do lado esquerdo ali fica mais fácil de ver, tá? O lado que tá a minha mão aparecendo fica um pouquinho mais complicado. Aí eu vou deixar a camada em modo multiplicar, isso é importantíssimo, tá? Quando eu deixo em modo multiplicar a minha camada, tudo que é branco, ela entende como se fosse transparente. E o legal desse aplicativo também é que você pode colocar uma referência ali e jogar ela onde você quiser na tela e navegar por ela ali, esconder também quando precisar. Então esse aplicativo eu acho bem completão mesmo. É o Infinity Painter. Eu baixei na Play Store mesmo, tá? Tem a versão gratuita e a versão paga. É importante deixar isso bem claro também, tá? A versão gratuita tem algumas limitações ali. Primeira coisa que a gente precisa fazer, né? Arte digital. Fazer a base, isso para quem está começando, tá, pessoal? Quem é profissional, às vezes acaba alterando o modo de fazer, aí que tem várias maneiras de fazer. Mas para quem está começando, a gente precisa camada base. Então a gente vai passar tudo. O que eu estou fazendo aí? Fazendo teste de cores. Tem alguma diferença, tá? Da imagem do vídeo ali da esquerda, né? Que é a gravação da tela do celular e da minha mão. Mas o original mesmo, a cor original é o que está aparecendo à sua esquerda, que é do aplicativo mesmo que eu gravei a tela, tá? Então essa é a cor original do desenho. Então o que eu estou fazendo aí? Eu preciso achar a base, ó. Eu passei só que eu achei que ficou escuro. Então agora eu venho passando uma mais clara até eu achar o tom que eu vou precisar. O que é interessante? Você não precisar ficar tentando fazer ele certinho, né? Tipo, sem deixar passar para fora. Isso ainda não precisa. Eu só dei uma escurecida no fundo porque tá um pouco claro ainda, tá me confundindo. Eu gosto de deixar o fundo um pouco mais escuro, não usar o branco, até porque assim descansa um pouco a vista, ainda mais que a gente está trabalhando no celular, né? E também ajuda eu identificar as partes brancas, porque se a gente tiver que pintar alguma parte branca
em cima do branco, a gente não vai saber como tá pintando. Então é importante deixar o fundo um cinza neutro, um bege, fica mais fácil. Peguei as referências ali da cor da jaqueta dele, e daí eu vou passar a base, ó. Pode perceber como vai ficando para fora, e isso normal, tá? Não esquentem com isso. Depois a gente vai ajustar tudo isso daí. Ó, deixei o fundo mais escuro ainda porque tava me complicando aqui. Achei melhor deixar um pouco mais escuro, porque agora que eu passar o branco, ele vai se destacar em cima do cinza. Se eu tivesse deixado o fundo branco, eu não ia saber onde eu estava pintando, tá bom? Então, por isso que eu faço dessa maneira. E aí, o que eu tenho que tomar cuidado agora é não passar o branco em cima do azul. Lógico que se eu passar, eu vou vir corrigindo. Mas, se for para fora, não tem problema. Pode ir passando aí normal, tá? Eu tô usando meu dedinho, tá, pessoal? E uma dica importante na arte digital pelo celular é o zoom. Não tenha medo de dar zoom, porque o zoom é muito importante. E daí a gente consegue chegar lá nos cantinhos. Por isso que eu falei que a caneta, nesse caso, ela não vai ajudar. Se você der zoom, você já resolve essa parte. O problema do celular realmente é tirar o traço, fazer o traço, né? O traço ele é meio complicado por conta da limitação do espaço, né? Por isso que eu recomendei para vocês fazerem o rascunho direto no papel e depois tirar uma foto. Vocês viram ali como é fácil de ajustar, né? Mas não é que é impossível, não. É que assim, eu gosto sempre de otimizar o meu tempo, e eu acho que fazer o rascunho ali no papel é muito mais rápido, né? O rascunho ali eu fiz tipo esse rascunho aí em 10 minutos, depois eu tive mais o tempo de contorno e daí depois já começo com a pintura aí. Essa é uma técnica que eu gostei bastante. Vou fazer mais vídeos para vocês verem, né, todo o processo. Mas acho que está dando para vocês entenderem, eu espero que esteja dando para vocês entenderem aí o passo a passo. Ainda estamos na primeira camada, que é a camada base, tá? Importante vocês verem ali também na tela onde está aparecendo as camadas, que a foto que você tirou do seu desenho vai ficar sempre por cima, e a camada base vai vir por baixo. Todas as outras camadas vão vir abaixo da camada, né, do contorno ali do desenho original, tá bom? Ó, tem a parte branca dos olhos também, que é uma parte importante. Se tivesse o fundo branco também ia ficar difícil de identificar. Então, não esqueçam de deixar o desenho com o fundo cinza, que isso ajuda muito, tá? Isso eu vou falando porque ao longo do tempo a gente vai ganhando experiência para ver o que dá certo, o que não dá tão certo. E às vezes a gente esquece de deixar esse fundo branco e quando chega lá na frente a gente meio que se atrapalha, né? Mas é uma dica importante aí, principalmente se você estiver começando. A cor dos olhos eu vou deixar um pouco mais clara do que o original, que ele tem um olho mais preto, né? Mas achei que no desenho, para destacar um pouquinho mais o olho, fica legal esse castanho, que é o mesmo que eu estou usando na parte da boca, né? Na parte superior da boca ali, ó, tá quase toda pronta a base. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso criar uma camada e vou clicar em emoldurar, isso é importante, tá? O que acontece quando eu coloco em emoldurar? Tudo que eu fizer nessa segunda camada que eu criei aí, quando eu emolduro ela não passa para fora quando eu faço a pintura. Aí eu não vou precisar vir arrumando aqueles recortezinhos lá, porque tudo que tiver para fora, na parte cinza ali, ela não vai pintar. Mas antes eu preciso criar, né, essa camada e colocar em multiplicar também, tá? Quando eu coloco em multiplicar, ele fica com a transparência. Aí eu vou deixar a cor preta, eu pego o preto, a cor mais, tipo o preto mais intenso que tiver lá. Por quê? A hora que eu começar a fazer a sombra, ele vai entender cada cor, porque ele vai estar com a transparência, então não preciso vir com um azul escuro para a jaqueta, um cinza para o branco, ele já vai entender por si só e fica automático. Eu peguei um pincel quadrado porque eu não vou fazer uma pintura toda detalhadinha, né? É só para vocês terem uma ideia do passo a passo, para vocês testarem aí.
Lembrando que eu vou deixar o desenho, tá, no final do vídeo, para vocês poderem baixar e fazer o teste nesse mesmo desenho aí que eu fiz, tá bom? Ó, então eu vou vir marcando nessa segunda camada. É importante, tá? Você que estiver mexendo no aplicativo aí, você vai clicar lá na camada e vai estar escrito emoldurar. Daí ele vai recortar essa camada em cima da camada base, tá? Se você não estiver entendendo nada do que eu estou falando, deixa nos comentários aí que eu ajudo vocês, tá bom? Bom, essa parte nós temos que vir marcando toda a sombra mesmo, então eu vou ter que vir aqui, ó, trabalhando todos os detalhes e percebam, tá? Como ele não está passando para fora do meu desenho, porque a camada está emoldurada. Em alguns aplicativos você pode ver o nome de repente como recortar camada, tá? Depende do aplicativo, mas a função é a mesma. Ele só vai pintar o que tiver em cima da minha camada base. Então isso otimiza muito o nosso trabalho e fica mais rápido, né? Quando a gente otimiza, fica mais rápido, principalmente depois que você pegar o jeito. No primeiro a gente sempre vai ficar um pouco amarrado, mas depois que você pegar o jeito aí, fica muito rápido você fazer esse tipo de pintura. Vou dar sequência aqui, né, nessa parte da sombra do rosto aqui, ó. Eu tô fazendo uma sombra básica de cabeça, tá? Quando vocês forem fazer aí, quem não tiver ainda muita familiaridade com luz e sombra, faz um estudo já direto no rascunho, pode fazer uma marcação ali no rascunho no papel e depois você vai olhando aonde que você precisa marcar a luz e sombra, né? Ou, se você preferir, você pode criar uma camada e fazer um rascunho da luz e da sombra somente numa camada rascunho, depois a gente esconde essa camada ou exclui ela, tá? Mas eu já estou marcando de cabeça ali porque é um desenho simples e para mim já fica fácil fazer isso daí. Eu tinha esquecido uma mecha aqui, ó. Tô vindo fazendo aqui, mas daí eu tive que ir para a camada base de novo, tá? Se eu tentar fazer na segunda camada que eu emoldurei lá, não vai dar certo. Aí eu preciso vir na camada base e depois que eu fizer o ajuste que eu tinha esquecido de pintar, aí sim eu volto para a minha camada de emoldurada, né? A camada que está emoldurada. Falta a parte da boca aqui, ó. Então eu vou passar um marrom. Vou ver se vai ficar bom esse daqui. Eu acho que ficou muito... acho que ficou muito feminino, né? Vou ter que dar uma clareadinha aqui. Por isso que é bom a gente ir testando. Eu gosto de deixar algumas coisas assim para vocês irem vendo quando dá errado, né? Porque senão de repente vocês pensam que a gente vai direto e é fácil porque a gente já está acostumado. O desenho ele demanda testes, tá? E testes quer dizer que vai ter erro. Bom, pessoal, então tá feita essa primeira parte aí. Eu criei uma nova camada. E o que vai ser essa nova camada? Ela vai ser a sombra 2. Então, o mesmo processo. Criei a camada, coloco no modo multiplicar, tá? E daí eu abaixei ali para 41, que é a mesma opacidade que estava na primeira camada de sombra. Então, vai ficar a primeira camada de sombra com 41 e a segunda camada de sombra com 41 também. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a segunda camada de sombra, que seria a sombra 2. Por quê? A sombra 1 é aquela sombra média e a sombra 2 vai ser uma sombra mais escura que vai ajudar a dar profundidade no meu desenho. Então, aonde que eu vou jogar essa sombra 2? Na metade da sombra 1. Não vou chegar a ultrapassar e criar em pontos novos. Eu só vou utilizar a sombra que eu já fiz, né, na primeira camada de sombra para fazer essa sombra 2 aí, e olha, percebam como vai dando uma profundidade no desenho, né? E quanto mais camadas de sombra a gente for colocando, mais natural e com mais profundidade vai ficar o seu desenho, né? Mas também não precisa colocar lá um monte de camadas de sombra. 2 camadas para um desenho desse aí está ótimo. Eu poderia fazer na mesma camada? Poderia, mas quando eu faço numa camada à parte, eu consigo ajustar, principalmente a opacidade. Se a camada 2 estiver ficando muito escura, eu consigo ir lá e ajustar e deixar ela um pouco mais clara, ou posso colocar algum efeito de filtro, jogar algum tipo de degradê que eu não queria na primeira camada de sombra.
Então quando eu coloco em mais camadas, eu posso ajustar e fazer testes para ficar mais fácil de controlar os efeitos que eu quero no meu desenho. Eu passei do ponto ali em algumas partes, né? Quando você passou a sombra do limite que você queria, é bem simples, é só pegar a borracha e apagar. Agora nós vamos fazer uma nova camada para marcar a luz, tá? Então você vai criar a camada e vai deixar no modo sobreposição, pessoal, muito importante isso. E daí você vai escolher a cor branca ao invés da cor preta, a cor branca, porque daí a gente vai marcar, ó, a iluminação do rosto. Então vamos entender lá, nós temos a base, temos a camada de sombra e agora a camada de luz. Essa camada de luz, tá vendo que tá ficando bem exagerado? E esse exagero e deixar ele bem claro assim é proposital, porque daí eu consigo ver o volume que essa luz vai ajudar a destacar no meu desenho. Depois não vai ficar assim, eu vou ajustar através da opacidade da camada. E todos esses efeitos que eu estou falando, ele fica quando você clica em cima da camada que você quer ali. No caso nós estamos ali de baixo para cima, estamos na quarta camada. E reparem em cima dela como está escrito sobreposição. Agora vem ajustando, diminuindo, aumentando. Fica fácil da gente ajustar assim. Então eu coloco ele bem marcado e depois venho diminuindo. Lembra que tem que ser sobreposição. Agora eu preciso criar mais uma camada. Ó, repara que tudo está embaixo da camada original que eu tinha falado para vocês. Porque vai ter um ajuste que eu vou fazer, que vai ser uma camada que eu vou colocar acima da camada do desenho original, que vai ser o brilho do óculos. Ó, eu estou marcando uma camada à parte, abaixo da linha, abaixo da camada original. Então eu vou marcar todo o brilho, só que depois eu vou subir ele. Aí eu vou comentando com vocês aí. Lembra de dar zoom, tá? Porque o zoom vai ajudar bastante, principalmente se você tiver o dedo grande igual o meu. Então vai ajudar bastante. Ó, essa camada eu deixei no modo de mesclagem normal e tô controlando só na opacidade ali a transparência. Aí eu pego a borracha e venho desenhando os efeitos de reflexo que eu vou precisar para o meu desenho. E daí assim, não precisa fazer igualzinho tá, o meu aí. Pode ir inventando o seu aí também, né? Se você achar que está muito difícil, faz mais simplificado. Mas pode usar um pincel, pinta tudo e depois a gente vem tirando com a borracha, que eu acho que fica mais natural. Aí sim, agora eu peguei, subi ela e deixei em cima da camada original, porque o reflexo tem que estar acima do óculos. Então eu preciso dar esses ajustes aí. Então a gente só clica, segura e arrasta para cima. Ó, vou diminuir a opacidade também para eu poder fazer esses efeitos de transparência, né? E agora tem que dar muito zoom para poder arrumar, como ela está acima da camada original. O branco fica por cima da linha, então eu preciso ajustar essa parte aí. Bom, eu vou jogar um filtro. O que é esse filtro? Ele vai borrar, então você vai ali em ferramentas com aquele compasso e daí ó, como que ele vai deixar enevoado, né? Vai espalhar, vai jogar ali um desfoque no brilho. Ele vai ficar bem natural assim, eu gosto bastante desse efeito. E qualquer ferramenta e efeito que você queira colocar, você também pode colocar ali através daquele compasso que tem ali em cima. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo. Ah, professor, dá um tutorial aí desse aplicativo completo. Aí eu vou lá e faço uma aula explicando cada ferramenta, tá bom? Para finalizar o desenho, eu criei uma camada, agora abaixo do original. E tô jogando uma cor que vem lá do fundo, né? Um brilho colorido. Que eu acho que fica bem legal assim esse efeito nos desenhos. Vou lá em borrar também, ó, e vou jogar um pouco desse desfoque nessa cor rosa, tá? E vou diminuir a opacidade para ficar mais natural. Primeiro eu passo ele bem marcado para eu ver o efeito e depois eu controlo na opacidade. Percebam como eu não usei muitos efeitos aí, praticamente eu usei os mesmos efeitos para tudo, né? E daí do outro lado, ó, de um lado eu escolhi jogar o rosa,
Do outro lado eu vou jogar um azul para dar um contraste de tons aí e deixar o meu desenho mais da hora, né? Eu acho que vai ficar bacana. Ó, só na parte da pele ali que ficou meio esverdeado eu não gostei, depois eu vou voltar a arrumar essa parte. Mas na parte do cabelo ficou um brilho interessante. Ó, vou apagar aqui já porque não ficou legal. Isso é o teste que eu falo pra vocês, ó. Quando você não gostar de alguma coisa, apague, faz de novo e não se apegue, tá? Quem for seguir o passo a passo desse desenho, já faz questão aí de não se apegar, não se apegue nesse desenho, tome ele só como estudo. Ó, tá praticamente pronto o meu personagem, eu só escolhi o fundo agora, clicando na bolinha que tá lá embaixo de todas as camadas, aí você clica e escolhe a cor que você quiser para o fundo. Aí a gente salva o projeto, que é muito importante, né? E depois a gente vai também exportar, daí você pode exportar em PNG, em JPEG, para você poder postar aí nas suas redes sociais, onde você achar melhor. Tem ali compartilhar ou gerenciar também. Eu só vou salvar ali e exportar, depois eu vou na minha galeria e de lá eu publico, vou publicar esse desenho no Instagram e tudo mais. E esse ficou o Killmonger feito, a pintura completa aí no celular. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu achei que ficou bem bacana mesmo. Chegamos ao final da aula, mas ainda não acabou, porque tem o bônus que eu prometi. Então, se você quiser treinar diretamente com esse desenho que eu usei na aula para você fazer o passo a passo e ir vendo se dá certo, então o link está lá abaixo, é só vocês pegarem e treinarem o passo a passo aí, que eu tenho certeza que vai ficar top. E depois, se você quiser, pode mandar para mim no direct que eu respondo se o seu desenho ficou bom ou não, tá bom? Mas não vai embora sem se inscrever no nosso canal, deixar o like e também comenta, pessoal. É muito importante vocês comentarem se vocês gostam desse tipo de vídeo para eu fazer mais vídeos desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui porque eu preciso fazer mais desenhos no celular para mostrar para vocês, porque afinal tudo começa com um desenho. E por que não um desenho no celular? Valeu!